Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus. E nesse canal, nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem Predição da Negação de Pedro, que segue narrada nos quatro evangelhos: Lucas, Marcos, João e Mateus. E faremos uma leitura e uma reflexão. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas capítulo 22, versículo de 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu-lhe: Digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo até que 3 vezes haja negado que me conheces. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre predição da negação de Pedro. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Marcos sobre essa mesma passagem. Marcos, capítulo 14, versículo de 26 a 31. Terminado o canto dos salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse-lhes: Vós, todos vós, escandalizareis, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galiléia. Entretanto, Pedro lhe respondeu: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe: Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me terá negado. Mas Pedro repetia com maior ardor: Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Então, essa é a narrativa do Evangelho de Marcos sobre predição da negação de Pedro. Agora vamos à mesma narrativa no Evangelho de João. João capítulo 13, versículo de 36 a 38. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: Para onde vou, não podes me seguir agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Por que não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então, essa é a narrativa do Evangelho de João sobre predição da negação de Pedro. E agora vamos à narrativa do Evangelho de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 26, versículo de 30 a 35. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galiléia.
Pedro interveio, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me terá negado. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te renegarei. E todos os outros discípulos lhe diziam o mesmo. Essa é a narrativa do Evangelho de Mateus sobre predição da negação de Pedro. Bem, agora vamos fazer um aprofundamento, né? Um estudo sobre o que a mensagem do Evangelho está trazendo para nossas vidas. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça já a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui um comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, sobre o nosso estudo. Compartilha para que mais um irmão também possam fazer parte desse estudo. E, se fizer sentido, deixa uma curtida aqui no canal, porque é muito importante para fortalecer o nosso alcance. Amém? Bem, vamos lá. Os quatro evangelistas, eles tratam dessa passagem onde Jesus vai fazer uma previsão de que seria negado 3 vezes por Pedro. E aqui nós vemos algumas semelhanças, mas também algumas particularidades, né? Lembrando que nós estamos agora na etapa da paixão de Cristo, né? E aqui nessa etapa, nós podemos perceber que vai chegando o momento, né? Os momentos de conversa de Jesus com os discípulos, eles passam a ser mais tensos, né? Aqui no Evangelho de Lucas, ele traz uma narrativa muito específica, né? Quando, inclusive, somente em Lucas, né? Que Jesus fala que Satanás reclamou Pedro para peneirar como trigo, ou seja, ele reclamou a tentação de Pedro. E por que que Jesus rogou por Pedro? Porque Pedro, embora seja o líder dos apóstolos, Jesus sabe das limitações de Pedro, né? Assim como ele sabe das nossas limitações. E ele não poderia negar, não é? Porque como que ele vai dizer que o líder dos apóstolos não está pronto, né? Então ele orou para que Pedro não desfaleça na sua fé, né? Mas Pedro, ele afirma, como ele vai afirmar em todas as demais narrativas, que ele está pronto para ir para a prisão ou para a morte. E aí Jesus ele vai fazer uma afirmação muito forte aqui para Pedro, né? Ao mesmo tempo em que Pedro fala que está pronto para ser preso ou morto com Jesus, Jesus fala que Pedro vai negar que o conhece. Imagina o que que é isso, que é Pedro, né? Ouvir isso, logo ele que à frente dos apóstolos, né? Foi como se ele fosse desafiado, mas Jesus ele sabe das nossas limitações. Não é que Pedro se acovardou, é que nós temos limitações, né? O momento da prisão de Cristo foi muito violento, né? Foi muito tenso. Então Jesus sabia o que ia acontecer. E ele vai tratar disso de uma forma até mais enfática nos demais evangelhos, né? Quando ele fala aqui no evangelho de Marcos e também no evangelho de Mateus, e aí a gente vai perceber que existe um alinhamento entre os quatro evangelhos, existe um alinhamento mais forte entre a narrativa de Marcos e a narrativa de Mateus, né? Ambos eles têm uma narrativa quase que textual, né? E assim como Lucas inicia de forma muito específica, né, onde Jesus alerta sobre que Satanás reivindicou a tentação de Pedro, em Marcos e também em Mateus, o evangelho começa falando que eles estavam voltando do canto dos Salmos, né? E aí eles saíram, provavelmente, né, saíram do templo, né? Ou da sinagoga e foram para o Monte das.
oliveiras. E aqui no Evangelho de Lucas, não existe uma definição de onde eles estão, né? Mas aqui no Evangelho de Marcos e de Mateus, existe uma definição onde se passa essa conversa, né? E o Evangelho de João também não relata a localização de onde essa conversa é desenvolvida. Mas aí o que que Marcos e Mateus trazem de particular aqui? Que ele tem uma outra narrativa de Jesus, né? Que ele, baseado na profecia do profeta Zacarias, ele fala que o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. E é exatamente o que acontece, né? No momento da prisão de Jesus, os discípulos fogem, apesar de uma reação inicial de Pedro, né, de estar ali, de desembaiar uma espada, né, e ferir ali o servo, né, do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, que nós vamos estudar depois especificamente, quando chegar o momento, eles acabam fugindo, né? E é o desejo de Jesus mesmo, né, para que ninguém se perca, né? Depois nós vamos aprofundar melhor isso. Mas aqui, Jesus ele fala, olha, vão ferir o pastor e as ovelhas serão dispersas, ou seja, eles vão apreender Jesus e os discípulos vão fugir, né? Mas Jesus ele conforta o grupo dizendo que depois que ele ressurgir, ele vai aparecer na Galiléia. E é o que de fato acontece, né? E no momento nós vamos estudar sobre isso também. E novamente aqui Pedro se coloca, né, como alguém que não vai fazer isso, né, que ele não negaria por nada Jesus, né? E aqui os demais discípulos acompanham o discurso de Pedro, né? Nós vamos perceber aqui que no Evangelho de Lucas é como se Jesus conversasse somente com Pedro, né? Aqui não existe uma não nos parece aqui que tinha mais pessoas, né? Parecia uma conversa assim particular de Jesus com Pedro. Ao passo que no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, os discípulos eles reiteram o posicionamento do Pedro, né? Líder dos apóstolos que jamais negaria a Cristo, né? O Evangelho de João, por sua vez, ele começa também, né, diferente, né, dos demais. Aqui começa com uma pergunta, né? Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Né? E aí Jesus ele vai dizer que onde ele está indo, Pedro não pode segui-lo agora. Tudo é muito mistério, né, nesse momento, né? Que Jesus ele vê que a sua hora se aproxima e que tem algumas tarefas que só podem ser cumpridas por ele mesmo, né? Que em alguns momentos os discípulos não estarão com eles. E aqui Jesus ele responde ao posicionamento do Pedro quanto a seguir, né? E aí Pedro vai dizer que dará a vida por ele. E aqui a gente percebe um pequeno tom de ironia não propositiva de Jesus, mas ele fala: darás a vida por mim, né? E algumas reticências. Então, o que que a gente percebe aqui? Que Jesus fala assim que, olha, o galo não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então Jesus ele faz um intervalo na sua reflexão, né? Pedro ele vai muito, de forma muito incisiva, né, dizendo que vai dar a vida por Jesus, e Jesus ele faz uma pergunta e deixa aí um certo silêncio, né? Darás a tua vida por mim, né? E aqui em João ele encerra dessa forma. Porém, nós podemos perceber que agora, nessa etapa da paixão, é um momento de ruptura, né? Não voluntária por parte dos discípulos, mas que é necessária nesse momento, né? Porque somente Jesus vai passar por essa provação, né? De ser preso, julgado, né? Açoitado, condenado à morte, porque esse é o ministério de Cristo, né? Para isso ele veio, por mais duro que todo esse processo nos pareça, era necessário,
ele passasse tudo isso pela salvação da humanidade, né? Mas o grupo dos discípulos, a cada dia, estava mais apreensivo, né? Porque Jesus começava a falar de coisas que estava assustando o grupo, né? Como assim vai morrer? Como assim vai ser preso, né? É como se eles não tivessem coragem ou capacidade ali de defender até o fim Jesus. E Jesus sabia da disposição deles, mas que essa experiência ele precisaria passar por ela, né? Era necessária aí para o seu ministério. E aqui para a nossa vida eu quero trazer uma reflexão importante, não é? Quantas e quantas vezes que a gente fala que está pronto, né? E quando o desafio chega, nós esmorecemos. E da mesma forma aconteceu com os discípulos, né? E muitas vezes não é por falta de coragem, né? Porque o preparo ele não é só físico, né? É o preparo emocional, espiritual, situações mais tensas e mais violentas, a gente tende a balançar, né? Então aqui vocês percebem, nós podemos perceber no Evangelho de Lucas que Jesus ele ora por Pedro, né? Por quê? Para que Pedro se fortaleça, né? Então, nesses momentos mais difíceis, o nosso Senhor está orientando para que a gente fique em oração, né? Em vigília, para que a gente esteja pronto para enfrentar os nossos desafios, né? Porque os desafios não são maiores do que nós, mas nem sempre nós estamos prontos para fazer os enfrentamentos necessários. Portanto, precisamos nos firmar na fé, na oração, para que a gente esteja pronto, né, para os desafios aí que a vida oferece, não somente os desafios espirituais, mas também os desafios pessoais, profissionais, né? Quantas e quantas coisas novas, diferentes, né? Desafios novos que a gente vai cumprir e a gente perde a oportunidade por não estar pronto, né? Então, que a gente esteja pronto tanto espiritualmente quanto também pessoal e socialmente, para que a gente possa aí estar pronto para superar os nossos obstáculos, amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, que Deus te abençoe hoje, sempre, sua família, seus projetos, dê muita prosperidade e virtude nos seus caminhos, amém? Forte abraço.